Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre clusterização. A clusterização é o processo de separar as amostras em grupos, de forma que essas amostras possuam alguma similaridade entre si. Então, são técnicas de aprendizagem não supervisionada, ou seja, na base de dados não há necessidade de constar qual é a classificação esperada, tá? E um cluster, ou um agrupamento, é feito por uma coleção de objetos que são similares e que possuam diferenças em relação aos demais grupos. A clusterização ela pode ser aplicada para reconhecimento de padrões, como no exemplo que a gente viu do Google Fotos, em que ele cria grupos, mas posteriormente esses grupos precisam ser avaliados para que seja dado o rótulo correto, né? Para análise de dados espaciais, e aí entra todo o processo de mineração de dados ou data mining, né? Data Analysis também entra nesse processo de clusterização, ou seja, é uma área que está em alta. Processamento de imagens, eu vou no final criar um videozinho extra, mostrando um exemplo que eu utilizei uma clusterização para um projeto de redes ópticas em que eles precisavam fazer uma análise do solo para entender qual seria a melhor técnica adequada para implantar a fibra. Economia de mercado, dados da web. Então, tudo que é preciso fazer uma análise para recomendar algum produto ou para entender melhor o cliente é utilizado clusterização. Então, como a gente avalia se um algoritmo de agrupamento, um algoritmo de clusterização é bom? Basicamente, se ele gera clusters que as amostras de um mesmo cluster possuem uma alta similaridade entre si e uma baixa similaridade entre grupos de outros, entre amostras de outros grupos, tá? Então, quando a gente tem uma alta similaridade intragrupo e uma baixa similaridade em intergrupos, né? Então, a gente diz que o nosso cluster é de alta qualidade. E essa qualidade, óbvio, ela vai depender do cálculo de similaridade, de como é feito esse cálculo, tá? A qualidade de um método de agrupamento também é dada se ele possui habilidade ou não de descobrir quais são os padrões que estão ali escondidos. A gente vai ver que algumas técnicas a gente precisa dizer quantos padrões tem. Então, supondo que eu quero no exemplo prático que eu vou mostrar para vocês, eu precisava separar o que era solo, o que era terra, do que era água, em imagens de satélite. Então, eu sabia que eu teria dois grupos. Mas e se eu não soubesse quantos grupos eu tinha? E se em algum dado momento eu precisasse avaliar se eu tenho picos de montanha, terra ou solo, mas eu não soubesse, ou água, e eu não soubesse que essa diferença era importante para mim? Então, há situações em que a gente não sabe quantos clusters existem, quantos grupos existem. E tem técnicas que, infelizmente, é necessário você dizer quantos grupos quer encontrar, tá? Nós vamos estudar alguns algoritmos de clusterização, mas quaisquer outros algoritmos que vocês forem estudar, eles vão seguir essas 6 etapas que eu vou falar. Tá? Então, o primeiro processo, como qualquer algoritmo da área de IA, vai ser a aquisição dessa base de dados, né? O detalhe é que não necessariamente agora eu preciso de que minha amostra tenha uma classificação, uma rotulação. Também, como qualquer técnica de IA, a gente vai precisar fazer um processamento desses dados. Tem técnicas que permitem que dados sejam nominais, tem técnica que não permite, que a gente vai ter que transformar em dados numéricos. Finalizando o processamento dos dados, a gente vai ter uma construção de uma tabela, que é como se fosse o nosso conjunto de treinamento, né, supervisionado, só que aqui é um conjunto onde eu quero encontrar grupos similares, né? E aí, partindo dessa tabela de dados aqui, que é a nossa base de dados, a gente vai escolher algum índice que calcula a proximidade ou similaridade entre os dados. Com esse cálculo, a gente vai criar uma matriz de proximidades entre as amostras. E aí, no passo 5, a gente vai utilizar algum algoritmo que avalie essa matriz e cria os grupos. Ao final, a gente analisa e interpreta esses resultados. E quais os requisitos que um algoritmo de clusterização deve ter? O algoritmo perfeito, digamos assim, deveria ter. Então, ele deve ter a escalabilidade, ou seja, eu devo conseguir empregar ele a diversos problemas, não a um específico.
Eu devo ter a habilidade de tratar com diferentes atributos, né, e que eles possam ter valores arbitrários, nominais ou numéricos. Eu devo conseguir descobrir os grupos de forma arbitrária, sem precisar informar quantos grupos existem naquela base de dados. É interessante também que eu precise ter o mínimo de conhecimento sobre o problema, né? Também é importante que o algoritmo seja capaz de tratar ruídos ou valores que a gente chama aberrantes, aquele ponto fora da curva, para que ele não influencie na criação do grupo, para que ele consiga ser descartado. É interessante também que ele seja insensível à ordem de entrada dos dados, tá? Alguns algoritmos a gente tem que tomar cuidado, que são sensíveis à ordem que os dados são apresentados, e é interessante que ele não seja, né? Que a qualquer ordem que eu apresente os dados, ele tem um resultado interessante. Ele consiga ter alta dimensionalidade, ou seja, consiga trabalhar com amostras ou bases de dados que tenham 100 características, 1000 características e por aí vai, ou atributos. Eu consiga, caso necessário, eu consiga incorporar alguma restrição que seja fornecida pelo usuário e que eu consiga tanto interpretar os dados finais quanto usar. E independente do algoritmo que a gente escolha, a gente precisa estar atento a alguns problemas que são meio que comuns na grande maioria dos algoritmos, tá? O primeiro é que a gente viu uma lista de requisitos, mas a grande maioria dos algoritmos que a gente tem hoje em dia não atendem a todos esses requisitos. Por exemplo, a gente vai estudar uma técnica de clusterização chamada K-means. Ele não consegue identificar automaticamente quantos clusters. Você tem que dizer quantos clusters, quantos grupos você quer encontrar naquela amostra. Então, é muito comum esse tipo de problema, da gente não ter todos os requisitos que eu falei agora há pouco endereçados para as técnicas, tá? Um outro problema que a gente tem é o tempo que a gente gasta. Por quê? Porque a gente precisa calcular aquela matriz de similaridade, eu preciso comparar as amostras. E quanto maior a minha base de treinamento, digamos assim, a minha base em que eu preciso descobrir os grupos, né, maior vai ser o tempo gasto para calcular essa matriz. E, consequentemente, a eficiência do meu método, ela depende também desse cálculo. Ela depende de como é feito essa medida de similaridade, tá, entre as amostras. Um outro ponto bem importante para o caso de clusterização é que no não supervisionado, vocês viram técnicas lá com a Aiden que a gente conseguia tentar tratar situações em que eu não tinha o preenchimento de uma dada características. Por exemplo, em árvore de decisão, a gente poderia, se eu não tenho aquela característica, eu ignoro aquela amostra ou algo do tipo. Para a clusterização, não tem como fazer isso, tá? Se a característica não existe, né, aquela amostra inteira ela vai ser ignorada, porque como eu vou fazer um cálculo de similaridade, não tem como eu comparar os outros atributos e ignorar um. Tá? Então, se uma dada característica não existe em uma amostra, essa amostra precisa ser ignorada. Esse é um dos problemas que a maioria dos algoritmos tem, tá? E um outro é que o resultado gerado, ele vai precisar ser interpretado. E ele pode ser interpretado de formas diferentes, então a gente tem que tomar cuidado, tá? E existem alguns métodos de clusterização. Existe o método de cobertura, em que entendam aqui como amostras, eu tenho a amostra 1, 2, 3, 4 e 5. O cobertura, ele permite que eu crie grupos em que há interseção entre esses grupos, ou seja, há amostras que pertencem aos dois grupos. Esse é o tipo de clusterização, algoritmo do tipo cobertura. Existe um algoritmo do tipo partição. O que é isso? Ele cria grupos em que uma amostra não pode pertencer só pertence exclusivamente a um grupo. Ela não pode estar em mais de um grupo. E existe uma outra técnica, um outro grupo de algoritmos, que são os algoritmos hierárquicos, que a ideia dele é que existem as amostras, inicialmente, cada uma pertence a um grupo individual, e aí a gente vai fazendo agrupamento entre essas amostras, até que no final a gente tem um grupo único, tá? A gente vai ver um algoritmo hierárquico e um algoritmo de partição. A gente não vai ver nenhum algoritmo de cobertura. E vamos à primeira técnica de algoritmo de partição, o K-means.
No algoritmo Caminhos, é dado quantos grupos eu preciso encontrar na minha base. Então, supondo que essas amostras, tá, azulzinhas claras e escuras, são a minha base de dados, e o K dado foi 2. Então, eu vou aleatoriamente separar essas amostras em 2 grupos, e aqui eu separei em azul claro e azul escuro. O próximo passo é encontrar qual é o ponto médio, qual é o centro dessas amostras. Então, eu vou tirar uma média dessas amostras que pertencem, uma para cada grupo. Então, vou tirar uma média baseada nas amostras que pertencem ao grupo 1, tá aqui esse pontinho vermelho, e vou tirar uma média das amostras que pertencem ao grupo 2, tá aqui esse outro pontinho vermelho. Por isso que a gente chama de K-mins, ou K-médias, tá? Baseado nessas novas médias, eu vou calcular uma matriz de distância entre cada centro desse, que a gente chama de centroide, em relação às amostras, certo? Então, eu vou calcular a distância desse cara em relação a esse e desse cara aqui em relação à mesma amostra. E aí, baseado no centro que essa amostra está mais próxima, ela vai pertencer a esse grupo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, essa amostra, ela estava mais próxima desse centro, então ela mudou, ela veio para esse grupo. Já essa outra amostra, ela estava mais próxima desse centro, então ela mudou de grupo, ela veio para cá. Então, a gente teve uma nova partição. Nessa nova partição, a gente recalcula os centros. E aí, os centros que a gente tem agora são esses aqui. Com esse novo cálculo nos centroides, a gente agora vai novamente calcular as distâncias. E quando a gente recalculou a distância, não houve mudança de amostras. Quando não houve mais mudanças de amostra, a gente termina o algoritmo. Ou quando a gente atingir o número máximo de iterações. Então, dado K grupos que eu desejo encontrar na minha base de dados, o algoritmo Caminhos ele vai ser implementado em 5 passos. O primeiro passo é eu fazer uma partição das minhas amostras, ou seja, das amostras que estão na minha base de dados, em K grupos, de forma que não tenha nenhum grupo vazio. Depois, eu vou calcular os centroides de cada grupo, baseado nessa partição que eu acabei de fazer, na partição atual. E aí eu vou gerar uma matriz de distância entre cada amostra e esses centroides. Depois de gerar essa matriz, eu vou gerar uma nova partição de acordo com a proximidade das amostras em relação a cada centroide. E aí, enquanto houver mudança de partição ou eu não atingir uma quantidade máxima de iterações, eu volto para o passo 2 e calculo os novos centroides da partição, calculo a nova matriz de distância e gero a nova partição. Um exemplo aqui eu trouxe para vocês, eu tenho uma base de dados de 7 amostras, que ela tem duas características que eu vou chamar de x1 e x2, tá? E eu quero encontrar 2 grupos, por isso K igual a 2, nessa minha base de dados. Então, aleatoriamente, entre aspas, eu quebrei grupo 1, são as amostras de 1 a 3, coloquei aqui, ó, grupo 1 são as amostras de 1 a 3, e o grupo 2 vai ser as amostras de 4 a 7, tá aqui as amostras do grupo 2. Então, passo 1, dividir aleatoriamente as amostras em K grupos. Feito. Passo 2, calcular os centros da minha partição. Então, eu vou calcular os centros dessa minha partição. Como é esse centro? Eu vou tirar uma média, baseado no grupo. O grupo 1 é formado por esses 3, então eu vou tirar uma média. 1 mais 1,5 mais 3, dividido por 3, porque eu tenho 3 amostras. E isso vai dar 1,83. Depois, vou fazer a mesma coisa vou fazer isso para todas as minhas características, tá? No caso aqui, eu vou fazer para o x2. Então, vai ser 1 mais 2 mais 4, dividido por 3, que dá 2,33. Vou fazer a mesma coisa para o grupo 2. Então, o grupo 2 vai ser 5 mais 3,5 mais 4,5 mais 3,5 dividido por 4, vai dar 4,13. E vou fazer 7 mais 5 mais 5 mais 4,5 e divido por 4 também. Então, estou tirando uma média de cada característica, tá? E isso vai dar 5,38. Partindo daí, eu vou criar uma matriz de similaridade entre as amostras. Então, qual é o cálculo que a gente vai usar para calcular para fazer essa similaridade? Aí podem ser utilizados N algoritmos. N
cálculos de distância. Nesse exemplo aqui, eu usei a distância euclidiana. Então, se os dados são numéricos, a gente pode usar qualquer uma daquelas distâncias que a gente viu para o KNN, por exemplo. A distância de Manhattan, a distância de Minkowski ou a distância euclidiana. Então, apenas para relembrar, a distância euclidiana entre uma amostra A para uma amostra B vai ser a raiz do somatório das diferenças de cada atributo, as diferenças de AI menos BI elevado ao quadrado. Tá? Então, esse é o cálculo da distância euclidiana. Usando para calcular a distância entre G1 e a amostra 1, tá aqui eu coloquei, tá? Então, como é que eu vou montar essa equação? Então, vai ser o x1 do G1 menos o x1 da minha amostra 1, eleva ao quadrado, mais o x2 do meu G1 menos o x2 da minha amostra 1, eleva ao quadrado, dá 1,57, ok? E eu vou fazer isso para todos esses casos aqui, ó. Lembra essa minha amostra, tá? Essa minha matriz, só detalhando aqui para vocês, eu coloquei meus dois grupos, tá? Meu grupo 1 e meu grupo 2. E aqui as minhas amostras, amostra 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou calcular a distância de G1 para a amostra 1, de G2 para a amostra 2. Fazer a mesma coisa aqui, G1 para a amostra 2, G2 para a amostra 2. Tá aqui. G1 para a amostra 3, tá aqui. G1 para a amostra 4, tá aqui. G1 para a amostra 5, tá aqui. Eu vou fazer isso para todos eles, certo? Então, eu vou calcular a distância de todas as amostras em relação aos dois centros. Partindo dessa matriz, então aqui eu já calculei, óbvio, para não ter que fazer tudo, né? Então, partindo dos resultados, a gente vai fazer a nova partição. Tá aqui o passo 4, certo? Então, no passo 4, eu vou... A amostra 1, ela está mais próxima do G1 ou do G2? Como eu usei o cálculo da distância, né? Então, ela está mais próxima do G1. Então, ela pertence, a amostra 1 pertence ao grupo 1. A amostra 2, ela está mais próxima do grupo 1 ou do grupo 2? Ela está mais próxima do grupo 1. Ela tem a menor distância no grupo 1. Então, a amostra 2 pertence ao grupo 2. Desculpa, ao grupo 1. Tá aqui, grupo 1, amostra 2 no grupo 1. A amostra 3. A amostra 3, ela tem menor distância para o grupo 2. Então, ela veio aqui para o grupo 2, ó. Houve uma mudança. No início, ela estava aqui no 1, agora ela veio para o 2. 4 está mais próximo do grupo 2. 5 está mais próximo do grupo 2. 6 está mais próximo do grupo 2. E 7 está mais próximo do grupo 2. Ou seja, a única diferença que houve foi que a amostra 3 veio para o grupo 2, mas houve diferença. Então, o passo 5 é, houve modificação nos grupos ou atingir o número máximo de iterações, eu paro. Então, nesse caso, houve modificação, desculpa, se não houver modificação nos grupos ou atingir o número máximo de iterações, eu passo. Nesse caso, houve modificação, então eu volto para o passo 2. Como ponto forte, a gente pode dizer que o algoritmo é relativamente eficiente, porque o Big O dele é na ordem de TKN, onde T é o número de iterações, K é o número de grupos e N é o número de objetos, comparado com outros algoritmos em que a ordem é de N ao quadrado, né, uma exponencial. Nesse caso aqui, tanto T, que é o número de iterações, quanto K, tendem a ser um número bem pequeno, então a gente fica com algo na ordem de grandeza próxima a N. Então, por isso, ele é relativamente eficiente. E também, frequentemente, termina num ótimo local. Tá? O ótimo global ele pode ser encontrado se a gente utilizar algumas técnicas de otimização que eu vou ver mais na frente. Quais são os pontos fracos? Ele é aplicado só quando a média pode ser definida. Então, a gente não tem muito o que fazer quando a gente tem dados nominais ou categóricos. A gente vai ter que criar alguma espécie de... transformar eles de alguma forma em dados numéricos, mas... Por exemplo, se eu estou analisando dias da semana, eu vou tirar uma média de dias da semana, isso pode não ser um dado muito interessante, né? Enfim, é necessário especificar a priori o número de grupos, tá? É uma técnica que, por ela usar muita média, ela termina sendo sensível a ruídos. Os ruídos, quando entram na média, eles mudam um pouco a curva, né? E termina que não é apropriado para a descoberta quando a gente tem grupos que não são esféricos. O que é grupos não esféricos?
Então, aqui está um exemplo de uma amostra de dados não esférico. Então, o que é o esférico? O esférico é uma esfera, né, redondo. E aí, nessa amostra, a gente tem dois grupos, mas que já não são esféricos. E aí, quando a gente roda o K-means com dois clusters, a partição que ele vai encontrar é essa daqui. Então, ele erra pelo menos 50%. Um outro exemplo aqui é quando eu tenho um grupo esférico, eu tenho um outro grupo que forma mais uma elipse. Nesse caso, é mais interessante a gente tentar criar três clusters, que ele vai encontrar uma partição algo similar a isso aqui. E como todo o algoritmo de clusterização, no final, a gente precisa avaliar os dados, a gente indicar que esses dois clusters pertencem à mesma classe. Então, é mais aconselhável fazer isso, criar três clusters, do que criar dois clusters quando um dos dados não é esférico. Então, para finalizar, o Camis é um método que fornece o que a gente chama de partição hard ou uma partição física, né? Que ele produz a partir de uma base de dados D e N objetos, ele cria K grupos. E algumas variações, né, do Camis é que a gente pode encontrar um ótimo global se a gente tentar fazer enumerações exaustivas, avaliando todas as possíveis partições. Não é uma boa prática, vai terminar tornando o algoritmo extremamente lento, mas é uma possibilidade. Um outro ponto interessante do algoritmo Camis é que a gente pode, no processo inicial, se a gente tem alguma informação, alguma heurística a respeito da base de dados, a gente pode fazer com que a partição inicial, no lugar de ser aleatória, ela siga alguma tendência. O Camis clássico, né, que ele aqui é só dado histórico, né, que ele foi proposto por McQueen em 67, né, e a proposta de Kaufman e esse outro aqui, que eu não sei falar o nome dele, de 87, ele propôs que no lugar das médias, a gente usasse os mendoides, que ele chama. Qual é a ideia? É você fazer o caminho normal, só que o centro, no lugar de ser a média, é o ponto do grupo que é mais próximo da média, tá? Então, o centro é um objeto do grupo. Inclusive, uma das formas de criar uma heurística é você adicionar inicialmente, você no lugar de começar já fazendo a partição, você começa definindo quem são os centros dos grupos. E aí você escolhe como centro dos grupos alguma semente que a gente chama de que você já sabe que essa parte, digamos, eu quero fazer uma separação numa imagem do que é água e do que é solo, do que é terra. Então, eu sei que tem um objeto específico, eu já sei que é solo, e um outro objeto eu sei que é água. Então, eu digo que esses são meus centros. Um das minhas amostras que eu sei que é água, eu digo que é grupo 1, e uma das minhas amostras que eu sei que é terra, eu digo que é o centro do grupo 2. E aí ele vai fazer o agrupamento já baseado nessas sementezinhas. Uma outra técnica é usar o Camodas, no lugar de fazer a média, pegar o dado que é mais frequente. Isso é uma tentativa, assim, se usou o Camodas como uma tentativa de fazer também com dados categóricos, de tentar pegar o dado mais frequente, mas não funcionou tão bem, mas ele pode ser utilizado para dados numéricos, né? E existe também uma técnica de variação do Camis para tentar utilizar como se fosse cobertura. E aí, no lugar da gente ter uma partição hard, né, a gente tem uma partição fuzzy. Por que é fuzzy? É que a gente tem, na verdade, uma probabilidade de cada amostra de pertencer ao grupo 1 ou ao grupo 2. A gente não tem, ele não pertence exatamente ao grupo 1 ou ao grupo 2, a gente tem um grau de pertinência. Ele pode pertencer 30% ao grupo 1 e 60% ao grupo 2 e 10% ao grupo 3. Então, ele tem um grau de pertinência. Isso é uma variação do caminho. Essa aqui é só a título de curiosidade. Tá bom, pessoal? É isso que temos para a aula de hoje. Próxima aula eu vou continuar com outros algoritmos de clusterização. Até a próxima!